5,1 contribuintes, Zenildo, para um beneficiário. Hoje é 1,7 contribuinte para um beneficiário. Não vai dar certo. O deputado Kim Kataguiri. Eu queria colocar dois questionamentos aqui. O primeiro é em relação ao colapso das contas públicas, que já foi atestado pela própria consultoria deste Congresso Nacional, de que, em razão dos aumentos de gastos do governo Lula, nós não teremos, né, margem para despesas discricionárias a partir de 2027, mas parece que há uma nova análise de que esse colapso possa acontecer ainda em 2026. E eu queria questionar a Vossa Excelência em relação... sei que o Tribunal de Contas chamou representantes do governo para falar sobre essa paralisação geral dos serviços públicos que, pela trajetória do avanço das despesas obrigatórias aprovadas pelo próprio governo federal, nós devemos ter essa paralisia pela primeira vez na história do país. Nós nunca chegamos, né, num ponto em que 100%, até mais do que 100% das despesas são obrigatórias. E eu queria entender melhor quais são as sugestões do tribunal para o governo, quais são as áreas que podem ser promovidos cortes, em vez da gente só pensar em aumento de imposto, em aumento de receita, quais são os principais programas do governo federal que podem ser paralisados por causa dessa falta de orçamento discricionário. E também, eu apresentei junto com o deputado Pedro Paulo e o deputado Júlio Lopes, uma PEC para a gente desvincular o orçamento e dar flexibilidade para o governo federal promover políticas públicas. E eu queria entender também a opinião técnica do tribunal em relação a essas vinculações orçamentárias que nós temos, mesmo porque muito dinheiro acaba sendo jogado no lixo por obrigações constitucionais que não dão flexibilidade. Por exemplo, não existe nenhuma despesa obrigatória em relação à segurança pública, que hoje é a principal preocupação do cidadão. As outras despesas comem esse espaço que você poderia fazer políticas públicas. Outro setor também é o meio ambiente, que não tem despesas obrigatórias, infraestrutura não tem despesas obrigatórias, então vários setores fundamentais do nosso país podem ficar com investimento zero por causa desse avanço da PEC da transição somado com o arcabouço fiscal. E outro questionamento que eu queria fazer, presidente, é em relação à fiscalização do Tribunal de Contas da União nesse novo escândalo do INSS. Eu li a notícia ontem na Veja de que o Tribunal de Contas começou a análise em relação ao Sindinap, né, que a associação que foi a terceira maior beneficiária dos descontos ilegais do INSS, aquela que também ganhou visibilidade por ter como vice-presidente o irmão do presidente da República. E eu queria saber os fundamentos, né, que o tribunal utilizou para iniciar esse procedimento, quais são já os indícios preliminares de irregularidades que nós temos em relação ao Sindinap para o Tribunal de Contas ter iniciado essa fiscalização e, ao final do processo, como essa fiscalização do Tribunal de Contas pode contribuir para a gente devolver o dinheiro para os aposentados e responsabilizar todos os criminosos que perpetraram, né, esse crime contra os aposentados. Esses são os meus questionamentos, presidente. Com a palavra o deputado José Nelto. Senhor presidente, primeiro, essa comissão, na sua presidência, juntamente com todos os membros, tem provocado vários temas e cumprindo o papel dela, que é a Comissão de Controle e Fiscalização das Contas. Até porque a imprensa nacional toda coloca que 2027 as contas públicas da saúde, educação, o cumprimento dos tetos constitucionais, poderá colapsar-se. E também, eu até fiz um discurso há um ano, colocando a minha preocupação com o INSS, a Previdência. O que está acontecendo no Brasil, senhor presidente? Grande parte da população, os mais vulneráveis, na Bolsa Família, não contribui com o INSS. Então, a base da contribuição contributiva vai diminuindo. E essa juventude nossa, e o Kim, esse jovem, já foi embora já? Está aqui o Kim? O Kim, que é um jovem e lidera um movimento importante no nosso país, o MBL, tem trabalhado muito para o empreendedorismo, que é salutar, que é de grande importância para a nossa nação, os empreendedores. Porque se não tiver empreendedor, aí não tem como o deputado Bacelar receber o salário dele, Vossa Excelência receber seu salário, eu também, o Kim, e também os vereadores, né? Tem que ter o empresariado para pagar, pagar os impostos, mas ao mesmo tempo também
nós temos que controlar os gastos, porque não adianta você aumentar a arrecadação e os gastos subindo na mesma direção. Claro que não vai sobrar recursos para investimentos. Essa é a grande cobrança. Aí eu vejo o mérito de todo o governo. O meu mérito, eu aumentei os impostos, eu criei a arrecadação, aumentei a arrecadação. Aí eu pergunto, eu quero saber o controle dos gastos. Essa eu não tive ainda. Então você não tem mérito nenhum, porque é muito fácil dar uma canetada para o consumidor pagar os seus impostos aqui. O competente deputado Kim falou da sua preocupação com o colapso e, Kim, no dia 11 de junho próximo, você pode assistir, convidado nosso, até porque é um representante do povo, o papel mais importante do tribunal é julgar as contas da presidência da República. E esse julgamento ocorre durante um ano inteiro, a avaliação. É muito interessante e nós temos publicado a cada 2 meses o momento econômico do Brasil. A cada 2 meses nós fazemos, existe um voto que é daqueles 2 meses. Quando chega com 4 meses, nós somamos o primeiro com o segundo e fazemos outro com o quadrimestre. Então, ao final dos 12 meses, nós temos um completo retrato das finanças e da economia do Brasil. A macroeconomia e a economia que nós chamamos de políticas públicas. Eu fui relator há 2 anos atrás da primeira conta da nova presidência da República. Fui relator à época. E coloquei lá um quadro que Zé Neudo falou aqui sobre os problemas da Previdência Social no Brasil, que é a inversão da cadeia biológica, a diminuição do número de contribuintes para o número de beneficiários e os problemas de corrupção, certo? Na avaliação da Previdência. 2 anos atrás, né? E esse assunto, para você ter uma ideia, quando eu entrei no tribunal, nós tínhamos 5,1 contribuintes, Zé Neudo, para um beneficiário. Hoje é 1,7 contribuinte para um beneficiário. Não vai dar certo.